aqueles que estão chegando na nossa casa pela primeira vez. Então, vamos lá para a nossa primeira palestra do ano. Deixa eu falar nosso mundo é dual. São duas naturezas, duas formas, e elas se completam. Uma precisa da outra. E nós fazemos parte desse mundo. E a dualidade, ela faz parte da natureza humana. Existem dentro de nós, nosso interior, forças antagônicas que Jung, o psiquiatra suíço, ele denominou como sombra, ou sombra da nossa personalidade. É o lado obscuro nosso, assim como nós temos o lado de luz, nós somos seres de luz, nós temos o lado obscuro. Esse lado obscuro, ele é, vamos dizer, preenchido com pensamentos, sentimentos, atitudes que nos constrangem. Nós não gostamos desse lado nosso. E quanto menos a gente pensar, melhor. Deixa de ir lá quietinho. Mas o problema é esse de deixar quietinho lá no canto. Nós precisamos ter consciência, né? Saber que nós temos esse lado sombrio e nós precisamos aceitar esse lado. Eliminar, nós não temos como eliminar, porque nós somos seres ainda imperfeitos. Nós estamos caminhando para isso. Mas nós vamos chegar à perfeição se nós trabalharmos esse lado obscuro, essa sombra. Então, faz parte de nós olharmos para dentro de nós e perceber que nós precisamos fazer alguma coisa com isso. Então, são pensamentos, emoções ou impulsos que nós julgamos excessivamente dolorosos, constrangedores, desagradáveis de aceitar. Então, nós sentimos um peso em levar isso conosco. Então, nós abafamos e nós reprimimos, ao invés de, vamos dizer assim, ter uma relação mais harmoniosa com esse lado sombra. Quando nós reprimimos, nós colocamos, nós mostramos para o outro, para os outros, para aqueles que convivem ao nosso redor, as nossas relações em geral, nós mostramos um outro ser, que nós temos, que Jung fala em um eu falso. Então nós mostramos algo que nós não somos realmente. Então, como é que nós vamos perceber o que é a nossa sombra? O que é dentro de nós que nos incomoda, que não nos agrada? É que quando nós temos um relacionamento com uma outra pessoa, geralmente do mesmo sexo, e nós não gostamos de certas coisas que a pessoa faz, do jeito que ela age, né? As atitudes dela. Nós não gostamos daquilo, às vezes nos irrita, sabe? A gente tem uma implicação, vamos dizer assim, silenciosa. Com certeza cada um de nós tem uma pessoa dessa na vida, que a gente, só de pensar ela entrar na sala, dá vontade de sair pela outra porta. Aquela pessoa, na verdade, ela está, vamos dizer assim, refletindo o que está dentro de nós. A pessoa é uma projeção da nossa sombra. Isso que a gente não gosta. Porque ela mostra como é que nós somos. E ele dizia, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um conhecimento de nós mesmos. Então ele nos dá a chave. Então se nós observarmos as coisas que o outro irrita, e às vezes é os amigos bem próximos, ai, não gosta daquele jeito que ela faz, ou daquele jeito que ela, aquela atitude, se nós observarmos isso, nós vamos estar nos autoconhecendo. Nós vamos saber o que nós guardamos na obscuridade do nosso ser. E nesse
esse lado sombrio, além dessas atitudes, essas coisas que nós vemos nos outros, que nos incomodam, que é o nosso reflexo, no lado sombrio tem um morador muito antigo, que é o medo. O medo é um sabotador fiel dos nossos sonhos e planejamentos. Quando nós temos um sonho, nós colocamos em prática isso, nós estamos planejando, não, eu vou fazer, e aí vem a insegurança e de rebote vem o medo nos sabotando. Nós temos medo de não dar certo, nós temos medo de o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer se eu fazer tal coisa, se eu agir de tal maneira, se a minha vida mudar de tal maneira, totalmente, o que vão falar? E a sombra se alimenta disso, da opinião dos outros. O que os outros estão achando da nossa vida? Esse vamos dizer, é o alimento principal da sombra. E aí, o medo vem, e a gente tem medo de não dar certo, de ficar a ver navios, né, o que os outros vão pensar, e muitas vezes nós não fazemos nada. Nós só ficamos nos sonhos e fica por isso mesmo. E levamos a nossa vida assim, na mesmice. Só que o lado sombra, ele não tem coisa ruim só. Ele tem coisa boa. Mas aí você pode perguntar, pô, mas se o nosso lado luz são as coisas boas, como é que o nosso lado sombra também tem coisas boas? Tem coisas boas. Às vezes, numa situação da nossa vida, do nosso emprego, principalmente quem trabalha em vendas, que tem que ser mais, sabe, mais às vezes agressivo, tem que utilizar demais assim, de bater de frente. Vendas é assim, não importa qual o ramo da venda, né, mas venda tem que ser, quando tu acaba, se tu é uma pessoa muito bondosa, muito mansa, vamos dizer assim, essa qualidade ela vai para a sombra. Porque se tu entrar com essa bondade, tu é muito manso, tu é muito, sabe, lento, não deixa assim, o pessoal vai para lá, vai passar em cima de ti. Então tu tem que estar armado, tu tem que ser mais agressivo em determinadas profissões. E infelizmente o nosso mundo lá fora nos deixa mais a flor da pele a agressividade do que a bondade. Mas se nós falarmos assim, em termos de agressividade, nós sabemos que a agressividade e outros sentimentos negativos, eles têm vários, vamos dizer assim, graus. E nós vamos ter que nos perceber e dosar quanto nós utilizamos de uma força maior e quanto nós recuamos. E aí vem o autoconhecer, para não deixar que também essa agressividade vá, vamos dizer assim, destruir a tua caminhada profissional ou de relação em geral. Outro, vamos dizer assim, sentimentos, atitudes que a gente abafa, geralmente isso acontece com os jovens quando eles vão entrar num novo grupo. Então eles mostram aquilo que o grupo está acostumado a trabalhar, ou eles estão acostumados a se entender. Então, aquele jovem que está entrando, seja num grupo de escola, ou o que for, ele entra já meio assim, meio devagar, né? E muitas vezes alguns sentimentos e atitudes boas, ele já coloca de escanteio até para ser aceito nesse grupo. E os talentos? Quantas pessoas deixam de fazer aquilo que realmente gostam? Os talentos estão escondidos nas sombras. Às vezes, por determinação da vida, ou por uma determinação, assim, uma imposição sutil da família, né, nós caminhamos por uma determinada profissão que não é aquilo que realmente nós gostaríamos de ser. Ou às vezes os desejos que não foram realizados dos pais passam a exigir dos filhos. Não são inúmeras profissões, não existe uma profissão só, mas assim, tu é advogado, mas tu queria ser ator, ou tu queria ser pintor, e aí a família abafa isso porque
Pô, isso aí tu não vai conseguir viver, cara. Precisa de dinheiro para viver. E tu vai abafando. E aí aquela profissão que tu leva é uma profissão que intimamente te deixa feliz. Não tem alegria. Outras pessoas se dão conta disso e chegam num determinado momento da sua profissão e a sua situação financeira está tão assim já, assim, bem confortável, bem segura. E aí, o que já aconteceu de grandes administradores largar tudo e fazer um trabalho comunitário, um trabalho de marcenaria, alguma coisa que não, mas assim, o retorno financeiro é bem menor daquele que ele teria. Então, a nossa lado sombra é uma caixinha de surpresas, mas nós temos que estar alerta o que está escondido. A minha avó dizia, para ver que esse lado sombra é construído mais na infância. A minha avó dizia que o homem que mostra os dentes é homem falso. Que o homem não podia sorrir, mostrar os dentes, não podia rir. Que ele tinha que ser sério. E tanto que tu falar isso, que os filhos homens passaram, vamos dizer assim, a interiorizar isso. Outra coisa, por que o homem não pode chorar? Isso é uma tradição da humanidade que o homem tem que ser forte. E o lado emocional do homem que ele não pode descarregar. Se ele não conseguir chorar por o que ele está sentindo para fora, o corpo vai ressentir. E aí? Acaba transformando uma doença naquilo que ele guardou por tanto tempo e deixou lá escondidinho. Então, pessoal, agora você sabe que tem um lado sombra e um lado luz. E o que a gente faz com isso? Todos nós temos esse lado sombra e esse lado luz. O que eu faço agora com isso? Bom, primeiro nós precisamos assumir as emoções, né, ou o impulso que não nos agrada. Temos que nos olhar para dentro e ver, olha, eu faço aquilo que eu não gosto. Então, é aceitar isso, olhar para dentro e aceitar. Porque muitas sombras, né, sentimentos, emoções ou impulsos, como são mais mal resolvidos, viram vícios. Droga, bebida, aquela vontade de comprar quando não está resolvido, vai lá para o shopping e gasta aquilo que não tem. Então, tem que ter uma válvula de escape. Então, é a autoaceitação baseada no autoconhecimento. Não adianta, nós temos que olhar para nós ou para olhar para aquele amigo que a gente não gosta das coisas que ele faz, para a gente ver o que tem dentro da gente. Trabalhar esse lado negativo, como é que é? Vigiar. Vamos policiar. Vamos ver o que sei que eu sou o início, eu me irrito facilmente. Então vamos começar a trabalhar essa irritação. Eliminar qualquer sentimento de culpa em aceitar aquilo que está dentro de ti. Aquilo que foi colocado, talvez nem sabe qual foi a origem. E quando a gente começa a aceitar esse lado sombra, começa a aparecer a história daquele sentimento, daquele impulso. Diz assim, eu tenho medo, né? Ou eu desato a chorar por qualquer pressão que fazem em mim. Se colocam contra a parede, eu desato a chorar, qualquer coisa. Esse sentimento, ele tem um sentimento, ele tem uma história. E quando nós começamos a aceitar a sombra, isso vai vir à tona. Alguém da família vai comentar, e aí a pessoa fica sabendo, então foi aí que começou. Reconhecer as projeções dos outros, como eu já falei, como espelho de si mesmo. Praticar o bom caráter, que é a nossa missão. Quando nós praticamos o bom caráter, nós eliminamos o espaço da sombra, diminuímos o espaço dela. Extravasar o riso e a alegria. Riso, alegria, vamos dançar. Isso faz com que o lado luz venha. Isso, vamos dizer assim, eleva o nosso ser.
revelar os talentos ocultos que eu já falei. Vamos praticar, vamos trazer à tona isso devagarinho. Se não dá para viver disso, mas vamos sabe, trabalhar, dar um jeitinho para que a gente possa fazer aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos completa. Liberar a energia reprimida. Às vezes nós passamos por certa situação que a gente está na última, a gente gostaria assim de explodir. Vai lá soquear, dá um soco no travesseiro, ou vai para a corda, extravasa essa energia. Não deixa ela, vou dizer assim, ó, vir para fora com atitudes que mais tarde tu vai te arrepender. Outra coisa que está escondida na sombra é o sexo reprimido, opção sexual reprimida. Tem muita gente que não gostaria de ter a opção que tem, gostaria de ter outra, mas aí vem o medo, a aceitação do grupo familiar e o grupo de amizades aí abafa isso faz mal. Bom, se nós evitarmos a olhar o lado negativo, nosso lado sombra, não quero olhar, pronto, não vou fazer nada, deixa ele quietinho. Só que a sombra, ela gosta, esse lado sombrio, ela gosta de aparecer. Ela não vai ficar quietinha, mesmo que ele se escreva. Ela é uma mina, pronta para explodir. Um passo em falso, ela explode e vai te deixar numa situação muito delicada. Porque tu vai dizer coisas em certas situações que tu não gostaria de dizer, tu vai tomar atitudes que tu não deveria fazer, que tu, quem sabe, deveria ter mais paciência, mais tolerância, esperar a poeira acalmar e para depois tomar alguma decisão, mas aí a sombra vem com tudo e aí ela te deixa em mãos lençóis. Então são atitudes, palavras impróprias para a ocasião que estragarão tudo e ficaremos a nos remoer. E nós ficamos a remoer mesmo. Por que eu falei? São noites sem dormir. Por que eu falei? A cena vem à mente e tu revive aquilo tudo. Por que eu falei? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiquei de boca fechada? E aí, paciência. O que eu vou fazer? Podemos voltar atrás e rever e refazer? Não. Nós podemos arrumar o que já foi feito. Reconhecer que erramos. Pedir desculpa. Né? Estar disposto a fazer as reparações necessárias. E aí nós enfraquecemos o lado sombra. Que ele não quer isso. Ele quer que tu fique remoendo, que tu fique lá mal. É isso que ele quer. E que tu coloque ele o mais distante possível do teu ser consciente. Mas quando tu vai reparar, tu vai aceitar que tu errou, aí a história é diferente. Tu começa a enfraquecer a sombra. Divaldo, numa das suas palestras, ele disse assim, ele está falando sobre perdão. E ele falou assim, é difícil perdoar, às vezes é difícil perdoar. A pessoa fala assim, apronta cada uma para nós que é difícil perdoar. Aí o Divaldo diz assim, finge que perdoa. Todas as vezes que tu olhar a pessoa passar para aquela situação, finge que perdoa. Tanto que tu vai fingir que tu está perdoando, que uma hora tu vai perdoar mesmo, de verdade. A sombra está ali, aquela situação está ali, tu sabe que ela está ali. Vamos nos perdoar. Vamos perdoar o outro. Porque se o outro nos magoou, nós magoamos não sei quantos e nem sabemos ainda que nós magoamos. E os outros lá provavelmente estão com a mágoa dentro do peito. Então nós não somos santinhos. Pessoal, é o seguinte. Todo mundo sabe que foi essa semana no nosso mundo pequeno, né? Essa intolerância total, essa matança toda aí. É difícil dizer com quem está a verdade, mas isso é o reflexo de como está a humanidade. E nós fazemos parte da humanidade. A humanidade não é um ser
à parte. Cada um de nós fazemos parte da humanidade. Cada um de nós alimentamos essa humanidade. Quando o tema é sombra, e a gente pede muito a paz na terra, a paz entre os povos, para que acabe a guerra, acabe essa briga que não tem, desculpa a expressão, mas é idiota. Mas se nós diminuirmos esse mundo e colocarmos esse mundo dentro do nosso grupo familiar e grupos de amigos, nós vamos perceber, e eu estou incluída nisso, que nós não vivemos na paz. Nós não temos tolerância nenhuma, paciência nenhuma com o nosso marido, com o nosso filho, com os nossos filhos, com nossos amigos, com o nosso patrão, com nossos amigos. Nós usamos de muita agressividade. Nós chutamos o balde facilmente. Então, o que está acontecendo e que chega nos nossos ouvidos através da mídia é o que está dentro de nós. Nós temos a desonestidade, nós temos a inveja dentro de nós. Nós temos todos os sentimentos negativos, horríveis, nós temos guardado dentro de nós querendo florar. Só que nós precisamos valorizar a nossa parte de luz. Nós somos seres de luz. Nós somos condutores de luz. Quando nós saímos, nós vivemos na nossa vida lá fora, e nós praticamos o bem agir, mesmo que nós vamos sair perdendo nas coisas mais simples da vida, trânsito, filas, educação no ônibus, de tudo. Quando nós pecamos nessas pequenas atitudes, nós estamos fortalecendo o nosso lado sombrio, o nosso lado negativo e, consequentemente, a humanidade, porque nós fazemos parte dela. Então, a proposta, estamos entrando no ano 2015, lembrando as listas dos nossos planejamentos, das nossas mudanças. 2015, vamos praticar o bem, vamos ter ética, mesmo nos perdendo, mesmo que o outro vai achar ali, desculpa a expressão, mas é babaca ali, agora isso aí. Não. Bem agir não é baixar a cabeça, não é deixar o outro tomar conta. Porque nós somos exemplos para cada um de nós. Se nós tivermos boas atitudes lá fora, alguém vai ver. E alguém vai dizer, pô, que legal que fez aquilo. E aquilo vai trabalhar de alguma forma no interior daquela pessoa que ela vê. Então, está aí o nosso mundo, gente. Está nas nossas mãos. E só Deus sabe como é que vai terminar essa história. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem a todos. Agora tem gira de preto velho. Saravá a todos.